TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje, estamos recebendo a professora Zélia de Oliveira. Ela é professora para deficiente visual. Ela dá aula de braille. Olha, uma matéria incrível, gente. Confiram. Olá, Maracedo. Boa tarde. Meu nome é Zélia Oliveira, professora de braille. E a matéria de hoje será sobre audiodescrição e como esse recurso ele está atuando, agora no ensino remoto para atender os deficientes visuais. Então, a audiodescrição ela é um recurso de acessibilidade que amplia a participação e a compreensão da pessoa com deficiência visual em diversos eventos, traduzindo as imagens em palavras por meio de uma descrição objetiva que, em conjunto com as falas originais, ela permite a compreensão integral de um conteúdo, Então, o narrador, ele descreve o que está acontecendo durante as pausas naturais de diálogos. E ele pode também estar apresentando as imagens, o cenário, se algum personagem está correndo, se está fazendo alguma manifestação. Então, ele pode estar atuando, É nesse momento que a audiodescrição ela vai auxiliar a narrativa, Então, no Brasil, a audiodescrição teve início em 2003 no cinema, com o filme Assim Vivemos, que trata sobre pessoas com deficiência visual e auditiva. Em 2005, foi publicado o decreto-lei que consiste na obrigatoriedade desse recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Na televisão brasileira, a audiodescrição é obrigatória desde 2011. Hoje os canais são obrigados a exibir pelo menos 2 horas por semana programação com este recurso. E para ativar essa audiodescrição na sua TV, primeiramente ela precisa ser digital e ter um acessório conversor de sinal embutido, E esse recurso ele é ativado pela tecla SAP. E agora no ensino remoto, como que a gente está trabalhando a audiodescrição? Como está tendo muita informação durante esse período online, as crianças elas estão tendo as atividades normais da sala de aula, todo o conteúdo passado no Classroom, e intercalado com todo este conteúdo programático que é necessário, eu pensei em contar histórias. Eu disponibilizei um período de uma vez por semana, está escolhendo um texto, para estar fazendo uma audiodescrição e enviando para os estudantes. Então, o que eu estou pensando com isso? A audiodescrição de histórias infantis, ela contribui para enriquecer a narrativa e prende a atenção da criança. Então, ela permite que a criança construa uma imagem mental do texto, E quando eu escolho um texto para apresentar, eu sempre tenho que tomar o cuidado de avaliar antes, para ver se cabe para o meu público, porque eu tenho estudantes com 7 anos, eu tenho estudantes com 8 anos, com 13 anos, então é um público que precisa de ter um texto direcionado para ele também e que não fuja do propósito, da intenção, de estar passando esse recurso para o estudante e para ele estar assimilando o texto. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? É a professora Zélia. Estou morrendo de saudades de todos. E para matar um pouquinho dessa saudade, hoje vou contar outra história. Nossa história de hoje chama O Pequeno Herói da Cidade. Quem traduziu foi Ricardo Silveira. Era uma vez uma cidade de nome Holanda. Aconteciam muitas inundações nesse lugar. Enormes muralhas chamadas açudes
eram feitas para impedir a água de inundar a cidade. Muralhas é um muro muito grande. Açude é uma parede muito resistente de concreto. As pessoas se esforçavam para cuidar das muralhas, para elas ficarem sempre secas e em segurança. Havia na cidade um menino chamado Peter. Seu pai era uma das pessoas responsáveis para cuidar das comportas. Comportas é uma porta que controla o vazamento de água. Sua função era abri-las e fechá-las para que os navios pudessem sair dos canais em direção ao mar aberto. Canais são espaços de passagem das águas. Então a gente tem que pensar que a criança ela tem um período reduzido de atenção. Então quando eu escolho uma história, eu tenho que ter o cuidado de fazer opções por textos simples, curtos, de fácil entendimento. E é muito importante fazer essa avaliação antes, para identificar até qual elemento eu posso estar, que merece destaque, né, para esse momento de contação de história. Então, esse momento precisa ser rico de emoções, ele precisa trazer o estudante para dentro, né, do texto. E quando eu avalio quais elementos eu vou descrever, eu penso, como eu disse, meus alunos, eles são mais crescidinhos, são crianças. É educação infantil, eles são crianças, mas é uma educação infantil, são mais crescidinhos. Eles já são mais seletivos, já são mais exigentes. Por isso que é importante escolher o repertório bacana, escolher um repertório que condiz, né, até com a exigência do estudante. Eu tenho uma aluna de 13 anos, o nome dela é Júlia, e ela é muito seletiva, ela é muito exigente, ela é muito inteligente. É uma criança que atua dentro da sala de aula regular com os estudantes videntes e ela sempre é a primeira estudante da sala. É PS, em quase tudo, os professores ficam encantados com ela. Ela está completamente inserida no mundo Braille. Então, para ela, o que é necessário? Como eu tinha explicado numa outra matéria, a estagiária ela precisa atuar como ledora da Júlia, porque as atividades o professor explica normalmente, ela fica dentro de uma sala de aula e ela assimila o conteúdo completamente. Então, e com relação à contação de histórias, eu não posso escolher um texto só para a Júlia, contar uma história só para ela. Então, eu tenho que escolher um texto dos outros estudantes que são menores, né? Peter tinha 8 anos. Gostava muito de brincar e se divertir. Certo dia, a mamãe o chamou. Peter, venha cá. Vá levar esses bolinhos de chuva para o seu amigo. Bolinho de chuva são bolinhos deliciosos que a mamãe faz em casa. Vá depressa, mas preste atenção e volte antes de escurecer. E quando eu fui fazer essa matéria sobre audiodescrição, eu perguntei para a Júlia o que ela achava importante na audiodescrição de uma história, como era importante esse recurso para ela. E ela disse que quando ela assiste TV, ela consegue imaginar o rosto dos personagens através da fala. Então ela consegue fazer essa imagem. E ela disse também que a audiodescrição neste recurso é importante quando o personagem fica em silêncio. Então ela quer saber o que está acontecendo, por que ele está em silêncio, o que ele está fazendo agora. Então a audiodescrição contribui muito nesse sentido. Está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? É quando o personagem para de falar que é importante para ela, né? Essa audiodescrição. E eu tenho também um estudante com baixa visão. Ele gosta muito de ouvir história quando ele vai dormir.
Então essas histórias são importantes. A gente pensa que não está ajudando nesse ensino remoto, está sim, está ajudando muito. É um momento lúdico para o estudante. Então, eu tenho que ter um texto também que combine com ele, que tem menos idade. Até a mãe, esse meu aluno é o Tiago, e a mãe dele, a Débora, ela fez uma observação muito importante com relação a isso. Ela disse que no tempo dela, o deficiente visual, a deficiência não tinha esse acolhimento em sala de aula. Realmente não tinha mesmo. Eu tratei, quando eu escolhi esse texto, que depois eu vou estar apresentando para vocês, eu escolhi um texto de um livro, que era o Livro das Virtudes, que eu comprei há 29 anos atrás. Esse texto que eu escolhi, ele tratava o deficiente visual como pobre, coitadinho, amigo cego. Então, a cegueira era coitadinho, ela era triste. Então, ela não tinha essa visão que tem hoje de escola, o deficiente visual na sala de aula, interagindo normalmente com todos os videntes juntos. E é um texto até que preconceituoso, tá? Mas é claro, eu na minha narrativa, eu mudei completamente o texto, eu mudei completamente o conteúdo. Então, eu não tenho que falar ali, pobre amigo cego. Por quê? Não. Ele tem um amigo. Não importa se o amigo é cego ou se o amigo é deficiente. Ele é um amigo. Então, a deficiência visual, ela era tratada dessa forma, como um coitadinho. Então, se você pega uma estudante hoje, uma Júlia, super seletiva, hiper inteligente, ela jamais vai poder ser tratada como coitadinha. Jamais, porque ela está na frente de vários videntes dentro de uma sala de aula. Um estudante de baixa visão, ele está completamente na frente, ele não tem o recurso da visão, mas ele é completamente capaz, como todos os outros videntes. O amigo de Peter se chamava Wagner, ele era cego, morava do outro lado da muralha, depois do açude. Era uma boa caminhada. Quando Peter chegou na casa do Wagner, começou a contar das coisas que encontrou pelo caminho. Explicava para o amigo que o mar é um espaço imenso com água salgada, que as flores tinham vários formatos, eram muito delicadas e coloridas, que os animais tinham vários tamanhos, e que os navios eram enormes e só podiam ficar no mar. De repente começou a chover e Peter pensou, vou esperar a chuva passar. A conversa estava tão boa e o tempo foi passando, eles conversando. De repente, Peter lembrou-se da mamãe dizendo para ele voltar antes de escurecer. Levantou-se rápido e despediu-se do amigo Wagner e tomou o rumo de casa. Quando eu escolho um texto para um deficiente visual, eu posso mencionar cores ao descrever imagens no cenário? Eu posso descrever cores. Eu posso mencionar sobre cores, descrever para o deficiente visual que eu estou tocando ou tem uma flor de certa cor, que as flores são coloridas. Então, o ensinamento Braille, numa outra oportunidade que eu tive de estar apresentando, ele acontece com muito contato físico, com muito toque. Então, o deficiente visual ele pode aprender também cores pelo toque. Então, ele pode estar acontecendo esse ensinamento no convívio familiar, né? E a mãe, quando for ofertar para o estudante uma fruta, uma verdura, um legume, ela pode falar cor, ela menciona a cor do que ela está oferecendo. E quando o estudante for colocar alguma roupa ou pegar qualquer outro objeto, ela tem a possibilidade de fazer a comparação. Olha,
esta roupa é da mesma cor da laranja, esta cor é da mesma cor do morango que você comeu. Então, ela oferece uma determinada fruta, né? Pede para a criança segurar, a criança vai fazer o reconhecimento tátil, e aí ela orienta sobre as formas e tamanho, falando, explicando a cor, né? Explicando que tem muitas outras cores, coisas das mesmas cores, do mesmo tamanho. Então, ela vai norteando até a criança, até a convivência com cor. Não é porque ele não enxerga que ele não pode saber que existe cor, que as cores, que tal coisa de determinada cor. Porque o mundo está aí, é igual. Então a gente tem que dar essa possibilidade para o deficiente visual. Quando passava pelo canal, Peter percebeu como a chuva tinha feito subir o nível da água e que elas estavam batendo forte contra o açude. Pensou nas comportas do pai. Que bom que elas são fortes. Se quebrassem, o que seria de nós? Esses campos lindos ficariam inundados. Meu pai sempre diz, as águas estão zangadas. Parece que ele acha que elas estão zangadas por ficarem presas tanto tempo. O menino parava toda hora para pegar flores para levar para sua mãe, ou para escutar o canto dos pássaros. Neste momento, ouviu um barulho, parecia água pingando. O menino parou e foi procurar de onde vinha. Encontrou um buraquinho no açude por onde estava correndo a água. Peter compreendeu o perigo imediatamente. Se a água passasse por um buraquinho qualquer, de pequeno, ele logo se tornaria grande e toda a cidade seria inundada. O menino prontamente percebeu o que deveria fazer. Colocou as flores no chão e foi descendo pelo caminho até chegar ao local que estava acontecendo o vazamento. Peter não pensou duas vezes. Enfiou o dedo no furo e a água parou de vazar. E Peter ficou pensando, as águas zangadas vão ficar presas, posso contê-las com meu dedo, a cidade não vai mais inundar enquanto eu estiver aqui. Na escola, a gente trabalha muito pedagógico também, já em conjunto com a mãe, e pedir para o estudante segurar um determinado objeto ou interagir com um determinado objeto e explicar para ele a cor, não é? Também dar um pouco de terra, explicar para o estudante, quando eu disse que é muito contato físico, muito toque, você pega a terra e explica para o estudante, olha, essa cor é marrom, é da mesma cor do tronco da árvore, o material é diferente, mas a cor é a mesma, né? E explicar para o estudante que também, quando for explicar o verde para o estudante, a gente fala que o verde são as cores vivas das plantas, das árvores. Então, quando elas murcham, elas caem ao chão e ficam da mesma cor da terra, né? Elas secam e morrem. E posso explicar também a mãe, a família em casa, mesmo a mãe e a escola interagindo junto, pode explicar a cor de semáforos, né? Que o verde é da mesma cor aí vem a comparação, ele é da mesma cor ele é a cor das folhas vivas, né? Das plantas, e ele é uma cor que está aberta para os carros passarem, né? Então ele tem que esperar. Já pegando a carona, você já explica sobre o vermelho, que o vermelho é para as pessoas pararem, para os carros pararem. Explicar que o vermelho é a cor do sol, é a cor da chama, da vela, é a cor da boca acesa do fogão, né? Que o vermelho é uma cor muito forte, né? Se você já tiver trabalhado toda essa pedagogia de cores, você pode mencionar flores nos seus textos com audiodescrição. Então, a gente pode fazer a narrativa das paisagens, pode fazer a narrativa das cores das flores. Tudo correu bem no início, mas logo escureceu e esfriou. O braço de Peter começou a doer.
O dedo estava muito frio, então ele gritou bem alto: socorro, socorro, alguém me ajude, mamãe me ajude. Mas ninguém ouviu, ninguém foi ajudar. A mamãe já tinha procurado Peter muitas vezes, andou por vários lugares e nada. Então ela pensou: acho que ele resolveu ficar na casa do amigo Wagner, esperando a chuva passar. Mesmo assim, ele não podia ter me desobedecido. Ela ia dar uma bronca nele, daquelas, quando ele voltasse para casa. Peter passou a noite inteira ali, contendo a água. Então, agora no ensino remoto, o professor da sala de aula, do regente, ele trabalha também, ele pode também estar trabalhando cores no conteúdo dele. Então eu reservei, como eu disse, uma vez por semana para estar contando, interagindo com esse momento lúdico com o estudante. Para que isso acontecesse, eu pesquisei muito no YouTube filminhos sobre audiodescrição, áudios de histórias em audiodescrição. E eu também faço as adaptações de textos. E quando eu vou ofertar, quando eu mando o áudio das minhas histórias, eu tenho um momento bacana que eles sabem que sou eu que estou chegando, porque eu canto uma musiquinha da palavra cantada, que é só um pedaço de um texto. Inclusive, agora no ensino remoto, eu estou tendo possibilidades de conversar com muitas colegas que estão também fazendo o trabalho dos alunos com deficiência, mesmo as que não estão, elas estão dando também assim dicas, né, de como fazer essa contação de história, que tem essa musiquinha antes. Eu peguei dicas de uma amiga minha, Cleide, nós fizemos faculdade juntas, então ela trabalha com os bem pequenos. Legal isso, porque a referência da musiquinha, ela fica boa para o pequeno e para o mais crescidinho. Posso usar sim, posso usar para esse público de educação infantil mais crescidinho. E uma amiga minha também, que trabalhamos juntas numa escola só para deficiente visual, a Cida, ela me deu várias dicas de vídeos em audiodescrição, vários filminhos sobre audiodescrição. Então está sendo muito bacana esse momento, esse período, né, de afastamento, mas que todos pensando, estamos sempre juntos. Então você conversa com todo mundo, você está junto de todo mundo. É um período que a gente aprendeu a ficar juntos, né? Afastados, longe dos olhos, mas juntos, né? Juntos mentalmente, juntos, sempre juntos. Por quê? Porque a narração de história, você sabe que você está pensando no seu aluno, ele sabe que a professora está pensando nele. Então, se tornou um momento muito bacana. De manhã, bem cedinho, um homem estava indo para o trabalho e ouviu um gemido. Ai, ai, socorro, ai. O homem limpou bem o ouvido e foi se aproximando do gemido. Foi então que ele viu Peter agarrado na muralha. Perguntou: o que aconteceu? Você está machucado? Peter respondeu: estou contendo a água do mar. Por favor, mande vir socorro logo. Estou muito cansado, com o braço doendo. O alerta foi dado imediatamente. Chegaram várias pessoas para ajudar Peter. Traziam alimentos e equipamentos para conter a água. Peter foi levado para casa ao encontro dos pais e contou tudo o que havia acontecido. Ao invés da bronca, ganhou um abraço bem forte da mamãe, que ficou orgulhosa da coragem do filho. E até hoje, ninguém esquece do corajoso, pequeno herói da cidade. E tchim, 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 a história chegou ao fim. Então, eu tive vários aprendizados, estou tendo, porque todo dia, todos os dias a gente aprende. Todos os dias. É um aprendizado de como lidar com os estudantes, ainda mais agora nesse período de ensino remoto. A gente está tendo muito suporte por
para estar, né, atuando. Então, eu não posso me estender mais, mas gostaria muito. Eu sempre falo que esse período de contação de história é um momento que você está separado fisicamente, mas a gente está juntos, né? A sensação é boa para o estudante, a sensação é boa para mim. E eu sempre falo que a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração. Então eu falo um pouco sobre este momento e que eu estou muito feliz, eu sou muito feliz por estar podendo ajudar um pouco e aprender um pouco com esse público de deficiência visual, né? Então eu agradeço mais uma vez, Mara Cedro, muito obrigada pela oportunidade e eu só tenho que agradecer e dizer que é um período difícil, mas a gente aprende a enxergar, aprende a viver e aprende que isso é a vida, não é? Então, mais uma vez, Mara Cedro, muito obrigada e fique com Deus. E com isso a gente encerra a nossa entrevista.